Bem-vindos à nossa primeira aula. A gente já começa com uma pergunta essencial. Por que a LGPD é tão importante para o RH? Você trabalha com recursos humanos ou departamento pessoal, você lida com dado o tempo todo e não são só dados simples, tá? São informações pessoais muitas vezes sensíveis que precisam ser tratadas com muito cuidado. Antes de continuarmos, um alerta. Eu sei que esses primeiros módulos vão parecer um pouco mais teórico, talvez até maçantes para alguns de vocês, mas acredite em mim, vai valer a pena. A gente precisa criar uma base sólida agora para que mais à frente, quando falarmos das políticas internas, das cláusulas, dos termos, dos consentimentos, mapeamento, tudo isso vai fazer sentido para vocês. Às vezes, vamos explicar até em mais de uma parte do curso o mesmo assunto, tá? Mas a ideia é que isso fixe para vocês, tá? E só para explicar, vocês vão perceber que todos os slides em si, eles são bem objetivos. A ideia é só trazer ganchos para a explicação que eu vou dar para vocês, tá bom? Eu acho que faz sentido a gente começar explicando um panorama histórico, né? O como era o antes e o depois da LGPD. Antes da LGPD entrar em cena no Brasil, vivia uma espécie de farra dos dados pessoais. Tinha, sim, algumas leis tocando no assunto, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, ali no seu incisos 10º e 12º, já dizia que é inviolável a intimidade da vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Legal, só que isso é muito genérico, até porque a nossa Constituição ela já é antiga e ela não previa como seria como a tecnologia iria evoluir ao longo do tempo, né? Existe também o Código de Defesa do Consumidor que fala sobre a proteção dos dados na relação do consumo, mas é só no contexto do consumo mesmo, tá bom? E o Marco Civil da Internet, que foi criado lá em 2014, esse sim trouxe mais avanços, né? Até por ter sido criado já ali onde a tecnologia já tinha evoluído bastante e trouxe, claro, muitos avanços. Ele começou a exigir consentimento para o uso dos dados, existe algumas regras lá que fala da guarda desses dados, mas ainda assim é algo não tão abrangente, ok? Ou seja, a gente até fala de privacidades, mas ninguém sabe exatamente como aplicar isso na prática, muito menos no dia a dia do RH. Sabe o que acontecia? As empresas antigamente elas podiam coletar N informações dos colaboradores, sabe aqueles formulários que são preenchidos quando as pessoas vão pedir uma vaga na empresa, né, para trabalho? Lá eram pedidos endereços, estado civil, CPF, RG, fotos, religiões, orientação sexual. Então, N informações que às vezes nem seriam utilizadas de fato pela empresa. E as empresas na época não tinham essa necessidade de explicar para que tudo aquilo, para que aquilo seriam utilizados, né? Fora o armazenamento, né? Os armazenamentos, você tinha aquela ficha que você preenchia. Eu sei que essas fichas ainda existem hoje em dia, claro, mas hoje é tudo mais claro, tá? E depois que você preenchia aquilo, ele podia ser armazenado de qualquer jeito. Aquelas planilhas podem ser colocadas em um armário antigamente sem tranca, ou aquela ou poderia ser digitalizado e compartilhado em alguma pasta onde várias pessoas teriam acesso àquelas informações. Ou seja, não existiam regras claras de como tratar aquelas informações. E aí, se não tem uma regra clara, o vazamento acontecia e ninguém era punido, né? Quase ninguém era punido, né? Então, vazou um currículo que tinha aquela informação sensível, já era, fica por isso mesmo, tá? O problema é que não tinha regra clara, cada empresa fazia do seu jeito e isso criava um ambiente de exposição total, tanto para os titulares dos dados quanto para as próprias organizações, né? E aqui vai um exemplo real. Uma empresa poderia coletar dados de saúde do colaborador para um controle de produtividade. Um exemplo, esse colaborador está com problema de saúde X, então a produtividade dele cairia muito. Isso é um absurdo, né? Está utilizando aquela informação da forma errada. Só que não existia uma lei que dizia que não podia fazer, que aquilo era ilegal, que aquele dado tinha sido coletado por uma outra coisa e não para fazer esse controle de produtividade, né? Então, resumindo, antes da LGPD, a privacidade era direito, mas não era protegida de fato, né? Com a chegada da lei lá em 2018, com a chegada da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados,
A primeira lei do Brasil, focada exclusivamente na proteção de dados, entrou em vigor em 2020 e mudou o jogo completamente, né? A LGPD diz agora que ninguém pode coletar dados ou compartilhar dados pessoais sem nenhuma justificativa legal. Isso é o que chamamos de base legal. Ela também criou os princípios obrigatórios para tratamento de dados, como finalidade, necessidade, adequação, transparência e segurança. E o que isso muda na prática, né, para o RH? Vamos imaginar o processo de recrutamento. Agora você só pode pedir informações necessárias para aquela vaga se de fato aquela informação faz sentido para aquela vaga. Um exemplo, você vai contratar um auxiliar administrativo. Por que pedir o tipo sanguíneo, o estado civil ou a religião? Se você pedir mais informação do que você precisa, você agora está violando a LGPD. E não para por aí. A lei criou também a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem poder de fiscalizar e orientar e aplicar as sanções. Ou seja, se tiver denúncia ou fiscalização, a empresa sim pode ser multada em até 2% do faturamento, limitado aos 50 milhões por infração. Ou seja, você pode ser multado mais de uma vez numa única visita, numa única fiscalização, tá? Porque é por infração. Se você tiver mais de uma infração, você pode tomar mais de uma multa em apenas uma fiscalização, tá? E um ponto que muitas empresas esquecem é dado tem um ciclo de vida, né? Todo dado que você coleta, ele precisa ter um tempo de tratamento. Ou seja, você precisa definir por quanto tempo vai manter esses dados. O que vai fazer depois, se vai excluir, se vai anonimizar, se vai arquivar por obrigação legal. Mais à frente eu vou explicar mais esses termos, tá? Vai ter uma aula só para explicar os dados, esses termos básicos da LGPD para vocês, tá bom? Hoje as empresas precisam ter um DPO, que seria o encarregado de dados, que é responsável por receber reclamações e orientar o time. As empresas precisam ter políticas internas claras, precisa ter um mapeamento de dados, saber onde estão, quem acessa e por que acessa. Precisa ter treinamentos como esse que vocês estão fazendo aqui para preparar os profissionais, principalmente quem lida diretamente com informações de dados pessoais como o próprio RH, né? E dentro de uma empresa, quem mais tem tanto acesso a dado pessoal além do RH, né? Às vezes há o setor de compras, de vendas, mas o RH é quem lidar com a maior quantidade de dados, geralmente dentro de uma empresa, tá? Aqui vai um outro exemplo prático. Uma empresa ela foi atuada porque deixou uma pasta com exames admissionais aberta no armário de uso coletivo. Isso é uma falha de segurança. É exatamente desse tipo de situação que a LGPD quer evitar. Então, quando a gente fala de LGPD no RH, não é teoria, é sobre como proteger as pessoas e a própria organização de riscos jurídicos, reputacionais e até financeiros. Esse curso que você está fazendo é justamente para isso, te preparar para aplicar tudo isso no seu dia a dia, com segurança, coerência e responsabilidade. Nas próximas aulas, nós vamos entrar mais a fundo, tá? Vamos entender melhor todos os conceitos básicos da LGPD, tá? A ideia aqui não é que vocês se tornem expert em LGPD. A ideia é que vocês entendam todos os conceitos da LGPD, entendam como isso afeta o setor de vocês e como o RH pode, de fato, contribuir para que a LGPD funcione dentro da empresa. Entenda que o maior responsável pela aplicação da LGPD dentro da empresa é o DPO, junto com o setor de tecnologia e com o jurídico, tá? Mas todos os setores eles têm suas responsabilidades e o RH é um dos que tem mais responsabilidade por tratar todos os dados pessoais, tá bom? Então a gente vai aprofundar nas próximas aulas mais. Vamos entender mais esses termos, vamos entender como criar termos, como criar cláusulas contratuais, como criar políticas, como mapear dados. Então, aos poucos, vão entendendo melhor tudo isso, tá bom? Nos vemos nas próximas aulas.